pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Chapters in Bookends, ou CB. Eu me chamo Julia e aqui nós falamos sobre literatura, livros, leituras e afins. Bom, hoje eu queria trazer para vocês algumas recomendações de livros de contos, porque muitas vezes durante a vida, especialmente eu acho na fase adulta, quando a gente já trabalha, a gente passa a ter menos tempo em certos momentos para nos dedicar à leitura. E quando a gente tem uma rotina muito corrida, às vezes fica difícil a gente ter vontade de pegar, por exemplo, um livro como Cem Anos de Solidão ou como Dom Casmurro, que vai ser uma leitura um pouco mais longa, né? E que vai nos demandar um pouco mais, né? De tempo, de atenção, de dedicação. E então, quando a vida se torna muito corrida, para mim, o melhor lugar para a gente se refugiar é nos livros de contos, porque são obras que a gente não tem tanta pressa para concluir. Eu sinto que quando a gente está lendo um romance, a gente não é que tenha pressa para terminar o livro, né? Porque uma leitura calma, né? Uma leitura que dê tempo ao tempo, ela tem o seu valor, é claro, e eu, inclusive, sou a favor dela. Eu acho que a gente não tem que ter pressa para terminar. Só que quando a gente começa uma leitura e, por causa da vida, a gente não tem muito tempo para se dedicar a ela, e aí parece que ela fica se prolongando e se prolongando e se prolongando, e parece que a gente nunca vence uma etapa, a gente nunca avança o quanto a gente gostaria. Às vezes a gente passa alguns dias sem ter muito tempo ou sem ter energia para se dedicar àquela leitura. E quando a gente volta para o livro, ai, nossa, o que estava acontecendo mesmo nessa história? Já me esqueci alguma coisa? Ou a gente vai esquecendo dos detalhes, porque a leitura acaba tomando um tempo bem prolongado, às vezes de mais de mês, né? Então, quando a gente está nessas circunstâncias, para mim, o melhor remédio, a melhor opção é realmente a gente escolher um livro de contos. Porque assim nós temos uma seleção de textos curtos que a gente pode concluir em poucos dias no máximo, né? Alguns contos são um pouco mais longos, então talvez dependendo do tempo que a gente tiver disponível, pode levar um pouquinho mais, né? Mais de um dia. Mas são textos que a gente consegue ir vencendo, o que dá uma sensação também de satisfação pessoal, né? De realização, de nossa, eu terminei uma coisa, né? E essa sensação é muito motivadora e muito gratificante para nos impulsionar a continuar lendo, né? Então, eu trouxe hoje uma não tão pequena seleção de livros de contos, incluindo um no Kindle. Bom, começando pela do Kindle, a minha recomendação é Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector. Esse é um livro que eu ainda não concluí, e eu acho que essa é uma das grandes belezas de ler um livro de contos, que é a gente poder ler bem gradualmente. Porque cada conto é um conto. São obras individuais, são histórias que se encerram em si mesmas. Então, eu leio um conto de Felicidade Clandestina sempre que me dá vontade. Então, esse é um livro que eu não peguei ele para ler, vou ler de cabo a rabo, do primeiro ao último conto. Não, é um livro que ele continua como uma leitura ativa em paralelo com outras leituras. Quando eu tenho vontade de ler um conto da Clarice, eu pego, sento com o meu Kindle, me concentro, leio esse conto. E depois eu posso voltar para outras leituras e quando eu tiver vontade, eu leio mais um. O próximo livro que eu tenho para recomendar é um que eu li há muitos anos. Isso foi na escola ainda. Eu recomendo vários livros que eu li na época da escola, né? Mas eu acho que a escola realmente foi muito boa
para mim, em termos de sugestões de leitura, foi uma influência positiva, ainda que, como eu acho que a maioria das pessoas, eu tenha tido alguma relutância em ler as leituras obrigatórias, né? Acho que isso é normal de todo mundo nessa fase escolar. Mas agora, olhando para trás, eu percebo que, na verdade, as leituras que a escola recomendava eram foram bem importantes na minha formação leitora e muitas delas me deixaram com boas memórias, boas lembranças. Bom, o livro que eu tô falando é esse aqui, do Sérgio Faraco, Dançar Tango em Porto Alegre, pela editora LPM, que é uma coleçãozinha curtinha, né? Um livro de bolso, uma coleçãozinha curta de contos diversos, assim, especialmente sobre jovens, né? Tem bastante referência a questões culturais gaúchas, né? E é um livro bem gostoso de ler, tá? O próximo que eu tenho a indicar é possivelmente um dos escritores de contos mais famosos da história da literatura, Edgar Allan Poe. Eu tenho essa ediçãozinha aqui, eu acho que não ficou muito boa a iluminação para vocês verem, mas é Tales of Mystery and Imagination, né? Contos de mistério e imaginação. Esse não é o único livro de contos do Edgar Allan Poe, né? Essa aqui é uma coletânea, mas ele tem várias outras. Esta daqui é da Collector's Library da editora Macmillan, tá? E vai ter vários nesse livro vão ter vários dos contos mais famosos dele, como por exemplo os assassinatos na Rua Morgue, a Máscara da Morte Rubra, o Gato Negro ou o Gato Preto, o Barril de Amontilhado, amontilhado ou amontilado? Não sei. O Retrato Oval, o Coração Delator, entre outros, certo? Bom, o próximo que eu quero recomendar é esse aqui, Amálgama, do Rubem Fonseca. Foi o primeiro livro do Rubem Fonseca que eu li e eu simplesmente adorei os contos desse livro. Aqui diz o vencedor do prêmio Jabuti. Eu não consegui tirar essa etiqueta, infelizmente. Ficou para todo sempre no meu livro. E tiveram alguns contos que foram os meus favoritos. Amor foi um dos meus preferidos. Também Escrever. Eu posso ler até. Ó, Escrever é um conto minúsculo, gente. É essa meia página e esse comecinho de página aqui. É só isso. Isso aqui. Eu posso ler o primeiro parágrafo para vocês terem um gostinho. O dicionário diz que escrever é representar ou exprimir, relatar, transmitir por meio de escrita, compor, redigir, desenvolver obra literária, conto, romance, novela, livro, etc. É isso o que diz o dicionário. Porém, escrever é mais do que isso. É urdir, tecer, coser palavras. Tanto faz ser uma bula de remédio ou uma peça de ficção. A diferença é que a ficção consome o corpo e a alma. Os poetas também poderiam ser incluídos aqui, se eles não tivessem pacto com o diabo. Bom, um gostinho dos dois primeiros parágrafos desse conto para vocês. Esses textos aqui valem muito a pena. O próximo que eu quero recomendar é um que eu já falei sobre antes, já mencionei, que é Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles. Dessa coletânea, o último conto que eu li foi Venha Ver o Pôr do Sol, que é absolutamente incrível, tá? E os outros contos eu lembro que também são muito interessantes. E essa aqui é uma coletânea que eu pretendo reler, eu acho que esse ano ainda. Bom, o próximo que eu tenho a recomendar para vocês é uma edição lindíssima que eu ganhei de presente de um amigo, que é essa aqui. É Academia Sobrenatural Brasileira de Letras, tá? É uma edição da Dark Side, toda bonitona, em capa dura, com o corte pintado de dourado, né?
a capa bem sombria mesmo, bem sobrenatural. E é uma coletânea de contos de autores, de grandes autores brasileiros, né? E é uma coletânea de contos mais sombrios deles. Então, vai ter aqui contos de Machado de Assis, Álvares de Azevedo, Fagundes Varela, Aloysio de Azevedo, João do Rio, Júlia Lopes de Almeida, Inglês de Souza, entre outros, tá? Esse livro aqui, ele também super vale a pena. Por quê? Porque ele reúne contos de diversos autores de língua portuguesa brasileiros que às vezes a gente não ouve falar tanto, né? Então, aqui é uma oportunidade de a gente conhecer novos grandes autores da nossa literatura, que talvez estejam um pouco esquecidos. E por fim, mas não menos importante, O Capote e Outras Histórias, de Nikolai Gogol, que é uma coletânea de 5 contos, se não me engano, exatamente, são 5 contos. Esses contos aqui já são mais compridos, né? Então, por exemplo, ali a Amálgama, como eu mencionei do Rubem Fonseca, tem alguns contos que são uma página, basicamente, são bem pequenininhos. Esse daqui não. Aqui o Gogol tem alguns contos um pouco mais compridos, vai ter conto de 50 páginas, 40, 60 páginas, tá? Esses aqui talvez sejam aqueles que a gente leva uns 2 dias para ler, 3 dias para ler. Mas nada que em um fim de semana, assim, a gente não consiga ler o conto, certo? De cabo a rabo. E esses contos aqui são bem interessantes também. Eu já li O Capote, que é o primeiro, certo? E aqui tem outros 2 contos bem famosos dele que eu tenho muita curiosidade de ler, mas ainda não li. Diário de um Louco e O Nariz. E depois mais outros 2, Noite de Natal e Vi. Eu não sei como pronuncia, se escreve V-I-Y. Eu não sei se é Vi, Vai, Vi. Vou ter que pesquisar. Bom, pessoal, esses são alguns livros que eu recomendo para vocês, caso vocês estejam com o tempo curto por aí. De repente, deem uma chance a algum desses livros aqui. E, por favor, comentem aqui embaixo se vocês têm alguma outra recomendação de coletâneas de contos interessantes que a gente possa ler, se vocês também gostam de ler contos, se vocês têm outra estratégia para quando vocês estão com o tempo curto para a leitura, certo? Talvez vocês gostem de ler poesia, por exemplo. Enfim, me contem aí embaixo, deem um like no vídeo se vocês gostaram dessas recomendações, se inscrevam no canal se já não tiverem inscritos, ativem o sininho para saber sempre que aparecer um vídeo novo por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!